Vilões muitas vezes são um reflexo das escolhas e circunstâncias que aconteceram com eles. Eles não nasceram vilões, mas acabaram se tornando vilões devido a alguma coisa que aconteceu na vida deles. Porém, e se o destino de algum vilão fosse diferente, onde ele tivesse a oportunidade de se redimir dos seus erros e assim poder percorrer o caminho do bem? Pois é isso que veremos no vídeo de hoje. O protagonista da nossa história de hoje será o Akaza, o Lua Superior 3, anteriormente conhecido como Hakuji Soyama. E então, por que o Akaza é do mal? E bem, a explicação do porquê o Akaza é do mal é relativamente simples. O Akaza é do mal pois, quando ele se tornou um Oni, ele perdeu todas as suas memórias da sua vida como humano. Dessa forma, o Akaza acabou sendo facilmente corrompido pelo Muzan e pela sua natureza como Oni, o que acabou fazendo o Akaza se tornar alguém maligno que matava sem piedade e devorava humanos. Porém, mesmo sendo um vilão, o Akaza quase não devorava humanos e tinha regras de não atacar nem machucar mulheres, além de que o Akaza tinha certa honra, pois em lutas ele deixava seu oponente usar todo o seu poder e também não ameaçava reféns. Mas então, como o Akaza poderia ter tido uma redenção? Bem, isso poderia acontecer ainda lá no Arco do Trem Infinito, onde a mudança necessária seria o Rengoku conversar muito mais com o Akaza, seja antes ou durante a luta, ou os dois. Essa conversa seria necessária para fazer o Akaza ir recuperando suas memórias da vida como humano. Dessa forma, conforme o Akaza fosse recuperando mais das suas memórias da vida como humano, chegaria um ponto onde ele recuperaria suas memórias da vida humana por completo. Dessa forma, ele iria querer desistir de lutar, mas então o espírito da Koyuki iria intervir, convencendo o Akaza a continuar lutando, mas dessa vez para poder derrotar o Muzan e seus demônios, para que eles não façam mais mal a ninguém. Dessa forma, o Akaza poderia ter uma redenção. E então, como o Akaza poderia ter se redimido? Durante o Arco do Trem Infinito, as coisas são mais ou menos iguais ao original até o Akaza chegar, onde é aqui que as coisas mudam. Onde, diferente do original, aqui o Rengoku conversa muito mais com o Akaza, buscando entender um pouco mais sobre o Akaza, onde durante a conversa, o Rengoku fala que ninguém nasceu forte, que todos já foram bebês que precisaram de ajuda de outros para sobreviver, e isso acaba fazendo o Akaza ter lembranças do Keizo. E então, os dois lutam, onde durante a luta, o Rengoku continua conversando com o Akaza, e nisso o Akaza vai lembrando do seu passado, até que chega um ponto onde depois de muita luta e conversa, o Akaza acaba lembrando de todo o seu passado como humano. E então, após lembrar de todo o seu passado como humano, o Akaza decide acabar com sua própria vida. Porém, nesse momento, o espírito da Koyuki intervém e acaba falando com o Akaza, e diz que não é hora dele partir ainda, e que ele precisa continuar vivo para poder derrotar o Muzan e seus Onis, e assim poder salvar pessoas. E então o Akaza decide obedecer a Koyuki, e então o Akaza para de lutar, e então ele fica de joelhos na frente do Rengoku e do Tanjiro e pede desculpas para ele por tudo que fez e diz que quer mudar e quer os ajudar para poder derrotar o Muzan e seus Onis. O Rengoku desconfia, mas o Tanjiro, sentindo um cheiro de bondade e verdade vindo do Akaza, decide confiar nele e diz isso pro Rengoku. E então o Rengoku decide confiar no Akaza. E então, no dia seguinte, à noite, o Akaza é levado pelo Rengoku para ter uma audiência com o Kagaya Ubuyashiki, onde ao chegar lá, o Akaza conta sobre seu passado para o Kagaya, e nisso o Kagaya percebe que o Akaza foi mais uma vítima do Muzan. E então o Kagaya faz várias perguntas para o Akaza, e o Akaza responde todas elas. Fala sobre o Castelo Infinito, sobre o Muzan, e o pouco que ele sabe sobre as outras luas superiores. E ao saber disso,
o Kagaya percebe que os Hashiras ainda não estão prontos para poder enfrentar o Muzan e que morreriam só de enfrentar a lua superior mais forte. E então o Kagaya toma uma decisão de que os Hashiras precisam treinar com o Akaza para poder vencer as luas superiores e o Muzan. Então o Kagaya convoca todos os outros Hashiras que chegam depois de algum tempo e o Akaza está escondido no momento, pois se os Hashiras vissem o Akaza, iriam querer o atacar sem mais nem menos. E então o Kagaya, tendo uma reunião com os Hashiras, fala tudo que o Akaza falou para eles e que eles ainda não estão prontos para enfrentar o Muzan, que morreriam só de enfrentar o Kokushibo. E então o Sanemi pergunta quais as chances dele, os superiores 2 e 3. E o Kagaya diz que talvez todos eles juntos vencessem, mas que alguns morreriam. E a Shinobu pergunta como o Kagaya tem tanta certeza disso. E o Kagaya diz que recebeu essas informações do próprio Lua Superior 3 Akaza, ou melhor, Hakuji Soyama. E então, a pedido do Kagaya, o Akaza sai de onde estava escondido. E então o Sanemi e o Banai se preparam para atacar o Akaza, mas o Rengoku e Kagaya os impedem de fazer isso. E então o Akaza conta a sua história, conta tudo que sabe sobre as luas superiores, e então alguns Hashiras ficam desconfiados do Akaza, enquanto outros tem algumas dúvidas, mas acreditam nele. Mas então o Kagaya ordena que os Hashiras treinem com o Akaza para poderem ficarem mais fortes, para assim poderem derrotar as luas superiores e o Muzan. E então, pelos próximos 4 meses, o Akaza treinaria com todos os Hashiras, os ajudando a ficar cada vez mais fortes e melhorando seus estilos de luta, corrigindo falhas deles e melhorando suas técnicas da melhor maneira que dá, já que o Akaza é um lutador muito experiente e por se adaptar aos oponentes, ele saberia como ajudar cada um a melhorar em suas habilidades. Como, por exemplo, ele testaria para ver quão efetivo é o veneno da Shinobu em uma lua superior, para assim a Shinobu poder melhorar o veneno dela, onde nos treinos, o Akaza agiria como se fosse um Oni que de verdade quisesse os matar, para assim os ajudar a ficar cada vez mais fortes e os preparar para as batalhas que virão daqui para frente. Com a Shinobi Mitsuri, o Akaza pega ligeiramente mais leve com elas, pois ele não as machucaria por sua regra de não matar nem machucar mulheres. Já com os outros Hashiras, ele pegaria um pouco mais pesado com eles, mas sem os matar, onde durante esse treinamento os Hashiras que mais evoluiriam seriam a Mitsuri, o Rengoku, o Muichiro e mais alguns outros, mas todos evoluiriam com esse treinamento. Agora no arco do Distrito do Entretenimento, de início não há muitas mudanças e o arco é parecido com o original. As coisas só mudam no momento em que o Uzui corta a cabeça da Daki e o Gyutaro aparece. Dessa vez o Uzui não é surpreendido e não é ferido pelo Gyutaro logo de cara, pois devido aos avisos do Akaza, o Uzui já sabia que o Gyutaro ia aparecer e estava preparado para isso. E então, quando a batalha finalmente começa, o Uzui sozinho enfrenta o Gyutaro, enquanto Tanjiro, Inosuke e Zenitsu enfrentam a Daki, onde o Uzui na solta contra o Gyutaro consegue lidar bem com ele. Isso graças aos treinamentos com o Akaza, onde o Uzui está muito mais forte e mais preparado para lidar com luas superiores. Dessa forma, o Uzui sozinho enfrenta o Gyutaro e assim que a partitura musical fica pronta, o Uzui sozinho consegue derrotar o Gyutaro, decapitando ele. Enquanto isso, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu enfrentam a Daki, onde dessa vez o Tanjiro que vai cortar a cabeça da Daki, onde o Tanjiro precisa despertar sua marca do caçador para cortar a cabeça da Daki, e ao despertar sua marca do caçador, o Tanjiro corta a cabeça da Daki e assim ambos luas superiores 6 são derrotados. E o Akaza, ao saber dessa notícia, fica feliz ao saber que uma lua superior foi derrotada, mas sabe que isso vai chamar a atenção do Muzan e trará consequências não tão boas. Pelos próximos meses, o Akaza passaria a treinar junto com o Gyomei, já que o Gyomei, por ser o Hashira mais forte, é o que mais consegue lutar bem com o Akaza nos treinos de combate, e além disso, pelo Gyomei treinar muito focado na força física, isso também ajudaria o Akaza em seus treinos. E nisso os dois acabariam desenvolvendo uma boa amizade e o Gyomei passaria a confiar no Akaza. E nisso, para poder ajudar o Akaza a ficar mais forte, o Gyomei ensinaria para o Akaza as ações repetitivas, onde o Akaza levaria um tempo, mas conseguiria aprender. Porém, mesmo assim, mesmo aprendendo as ações repetitivas, o Akaza sentiria que isso não seria o suficiente para vencer nem o Doma, quem dirá o Kokushibo. E então o Gyomei sugere ensinar ao Akaza técnicas de respiração, onde o Akaza questiona se mesmo sendo um Oni ele poderia aprender técnicas de respiração, e o Gyomei diz que sim, pois humanos e Onis têm um corpo funcionando mais ou menos parecido em certas áreas. E então começa o treinamento do Akaza para ele aprender as técnicas de respiração, onde primeiramente o Gyomei ensinaria ao Akaza a respiração concentrada,
onde o Akaza levaria algum tempo, mas conseguiria aprender. Logo após isso, o Gyomei ensinaria a respiração de foco total constante para o Akaza, que seria meio difícil de aprender e levaria uns dias, talvez 1 ou 2 semanas, mas o Akaza conseguiria aprender a respiração de foco total constante, e então o Gyomei decidiria ensinar ao Akaza a um estilo de respiração. O Akaza então, após ver a respiração da pedra do Gyomei, decidiria criar um estilo de respiração baseado na respiração da pedra do Gyomei, chamado de respiração do impacto, possuindo 5 formas, que seriam derivadas das técnicas mais poderosas do Akaza. O Gyomei diria que o Akaza teria que usar uma arma para poder utilizar a respiração. O Akaza não gosta de usar armas, mas então o Gyomei sugeria o Akaza usar manoplas para poder lutar, onde o Akaza, meio relutante, acabaria aceitando. E então o Akaza passaria a treinar para 3 coisas: para criar e dominar seu estilo de respiração, a respiração do impacto, para poder combinar sua respiração com seu Kikijutsu para aprimorar como o Kokushibo faz com a respiração da lua, e também para dominar seu novo estilo de luta usando manoplas, coisa que não demoraria muito, e algumas manoplas para treino seriam entregues ao Akaza, fornecidas pelo Kagaya Ubuyashiki, e depois de algum tempo de treinamento, o Akaza dominaria sua respiração do impacto, a aprimoraria com seu Kikijutsu e aprenderia a lutar usando manoplas. E então, o Kagaya Ubuyashiki já teria entrado em contato com a Vila dos Ferreiros para produzir manoplas Nichirin para o Akaza, e então, com as manoplas perto de ficarem prontas, o Akaza seria levado à Vila dos Ferreiros para poder dar algumas informações a mais para suas manoplas de ficarem prontas, onde uma caixa parecida com a da Nesco seria feita para poder transportar o Akaza em segurança à Vila dos Ferreiros, pois sendo um Oni, ele não poderia ser transportado de maneira normal para a Vila dos Ferreiros. Após a morte da Daki Gyotaro e a traição do Akaza, o Muzan teria ficado furioso, e então ele teria feito uma nova reunião com as luas superiores e teria dado as missões para as luas superiores, onde o Kokushibo teria que caçar o Akaza para o eliminar, e para a Vila dos Ferreiros iria o Gyokyo e o Hantengo, porém dessa vez também iria o Doma para a Vila dos Ferreiros, para caso o Akaza esteja lá, o Doma se encarregue de o eliminar. Após chegar na Vila dos Ferreiros, o Akaza acaba recebendo vários olhares de medo e desconfiança de muitos ferreiros da Vila dos Ferreiros, pois mesmo tendo sido informados que o Akaza iria aparecer, ainda assim eles não estão acostumados com um Oni ali, onde o Akaza não pode o julgar, pois ele entende os medos e preocupações deles, mas quer mostrar que ele realmente mudou. Então, após isso, o Akaza vai conversar com o chefe da Vila dos Ferreiros e fala alguns detalhes de ajustes que ele quer que tenha nas suas manoplas Nichirin. Após isso, o Akaza acaba indo tomar um banho nas fontes termais, relaxando pela primeira vez em séculos. Após isso, durante o jantar, o Akaza conversa com a Mitsuri e o Tanjiro, se dando muito bem com eles, onde com o Tanjiro e a Nesco, o Akaza tem uma relação um pouco mais especial, vendo eles como os filhos que ele gostaria de ter tido. E nos dias seguintes, enquanto ainda está na Vila dos Ferreiros, o Akaza acaba tendo treinos de combate com o Tanjiro muitas vezes, onde o Tanjiro já mais cedo já começa a pensar sobre o que o seu pai falou sobre o estado altruísta e o mundo transparente, ao entender como funciona a bússola do Akaza. Uma noite, enquanto o Akaza estaria indo até o seu ferreiro, que estaria fazendo suas manoplas Nichirin, para assim poder pegar suas manoplas Nichirin, pois elas já estariam prontas, o Akaza escutaria um barulho muito alto vindo de longe, e até mesmo algo que pareciam gritos de pessoas, o que deixa o Akaza preocupado. Porém, nesse momento, o Akaza sente que o ambiente ficou mais frio, o que é estranho considerando o clima e o horário. E então, o Akaza escuta uma voz e quando ele se vira, está o Doma, onde ao ver o Doma, o Akaza se irrita e pergunta o que ele está fazendo ali. O Doma diz que veio junto do Gyokyo Hantengo para destruir a Vila dos Ferreiros e para matar ele, o traidor. Então o Akaza percebe a seriedade da situação, pois na Vila dos Ferreiros só tem Tanjiro, Nesco e Muichiro, e a Mitsuri saiu. Então o Akaza decide confiar que eles vão dar um jeito no Gyokyo Hantengo, enquanto isso ele precisa derrotar o Doma. E então, usando suas técnicas de respiração, o Akaza dá um golpe no Doma, o mandando para longe, e então o Akaza vai rapidamente até seu ferreiro e pega suas manoplas Nichirin, que assumem a cor azul. Quando o Doma volta, ele fica surpreso com as armas humanas do Akaza, chamando o Akaza pelo nome de Akaza,
porém o Akaza diz que seu nome é Hakuji Tsuyoyama, e então o Akaza ativa sua bússola e se prepara para a batalha. E então começaria uma batalha de proporções monstruosas, Akaza versus Doma. A luta deles seria intensa e causaria muita destruição ao redor na floresta que eles estariam lutando. No combate a curta distância, o Akaza facilmente superaria o Doma. Com sua bússola, ele preveria todos os ataques do Doma e rapidamente se adaptaria ao Doma, assim o superando e o vencendo no combate a curta distância, o mandando para longe muito ferido. O Doma se regenera e percebe que é burrice tentar encarar o Akaza na curta distância. E então o Doma começa a tentar usar suas técnicas contra o Akaza, mas a maioria acaba sendo inútil. Estacas são quebradas facilmente pelo Akaza. Lotos de gelo, vinhas de gelo, tudo isso é inútil, é quebrado pelo Akaza. O Doma tenta congelar o Akaza, mas é inútil, o Akaza desvia e continua atacando o Doma. Então o Doma, sem outra alternativa, usa todo o seu poder e cria vários cones de gelo, mas acaba sendo meio inútil, pois o Akaza destrói cada um usando uma variação do Ojin Zankou. E então o Doma utiliza todo o seu poder usando um Buda de gelo gigante que golpeia o chão causando destruição, mas o Akaza desvia do ataque e então, usando uma variação do Mexique, o Akaza destrói o Buda de gelo e então o Akaza, por um momento utilizando toda a sua velocidade, finalmente mata o Doma, cortando sua cabeça com suas manoplas em Shirin. E só para ter certeza, o Akaza usa novamente a variação do Mexique e destrói por completo o corpo do Doma, assim finalizando o Lua Superior 2. Porém, o Akaza percebe que o sol está nascendo e então o mesmo decide se proteger da luz do sol e torce para que os outros tenham conseguido lidar com o Gyoku e Hantengo. Quanto ao resto do arco da Vila dos Ferreiros, as coisas não mudaram tanto, só foram um pouco mais fáceis. O Muichiro derrotou o Gyoku com mais facilidade, saindo menos ferido dessa luta. Já na luta contra o Hantengo, o Tanjiro teve mais facilidade para lidar com os clones do Hantengo, incluindo o Rakuten, e não foi tão ferido. Já quanto a Mitsuri, essa é a maior mudança, pois por ter ficado mais poderosa com o treinamento do Akaza, ela não pesou da marca do caçador. Assim, ela conseguiu segurar os Rakuten sem necessidade da marca, e no final o Hantengo ainda foi derrotado, a Nezuko foi exposta à luz do sol, assim se tornando imune ao sol, e todo mundo saiu vivo e as luas superiores foram derrotadas sem ninguém morrer, com a maior diferença sendo que a Mitsuri não prezou da marca. Agora temos o arco do treinamento Hashira, onde a diferença seria que, como o Rengoku está vivo, ele treinaria os caçadores, e além disso, como o Doma já foi derrotado, a Shinobu não precisa mais se sacrificar, então ela treinaria os caçadores no treinamento Hashira. E além disso, o Akaza também iria treinar os caçadores, os treinando para ficarem mais fortes para poder enfrentar os inimigos que virão adiante. E além disso, o Akaza também teria treinos de combate com os outros Hashiras e até com o Tanjiro, onde nesses treinamentos com o Tanjiro aprenderia a usar o mundo transparente e o estado altruísta. E ao ver o estado altruísta do Tanjiro, o Akaza perceberia que esse é o estado de abnegação que ele sempre quis adquirir. E além disso, esses treinamentos para o Akaza também serviriam para ele se preparar para enfrentar o Kokushibo, já que o Akaza quer derrotar o Kokushibo, e por já ter enfrentado o Kokushibo no passado num duelo de sangue, o Akaza já sabe as habilidades do Kokushibo, por isso pode se preparar para poder enfrentar ele novamente. E também treinando com o Tanjiro, o Akaza perceberia que o Kokushibo usa um mundo transparente e assim treinaria para poder lidar com o mundo transparente do Kokushibo. O final do arco do treinamento Hashira seria o mesmo do original, com todos sendo teletransportados para o Castelo Infinito, só que dessa vez tendo todos os Hashiras, além de ter o Akaza como aliado, e todos estando bem mais fortes que no original. Por parte dos Onis, o Muzan só tem de luas superiores o Kaigaku, Nakimi e Kokushibo, onde devido à falta de luas superiores, o Muzan deu mais de seu sangue para o Kaigaku, fazendo ele ter o nível do Hantengo e ser o lua superior 5 nessa história, além de ter dado mais de seu sangue para a Nakimi para a tornar mais poderosa. No Castelo Infinito, os caçadores e o Akaza vão matando os Onis random do Castelo Infinito. Enquanto isso, os Zenitsu se encontram com o Kaigaku e os dois têm sua luta, onde apesar do Kaigaku estar mais forte nessa história, estando no nível do Hantengo, o Zenitsu também está mais poderoso devido a ter participado também do treinamento da Shinobu, Rengoku e principalmente pelo treinamento do Akaza, onde com isso o Akaza sabe lidar melhor com Onis que usam respiração mais que Kijutsu, então o Zenitsu lida melhor com os ataques do Kaigaku, não sendo atingido tanto por ele, e então a luta dos dois é intensa e frenética, durando bastante tempo, mas no final o Zenitsu, usando a sétima forma, ainda consegue derrotar o
Kaigaku, onde o Zenitsu é ferido, mas não é morto e acaba sendo ajudado pelo Murata e o Shiro. Enquanto o Akaza estaria correndo pelas salas do Castelo Infinito à procura do Muzan ou de alguma lua superior, o Akaza acabaria sendo surpreendido e seria jogado para a sala onde estaria o Kokushibo, onde ao chegar lá, ambos Onis se encaram, onde eles são basicamente opostos um do outro. O Kokushibo era do bem, mas se corrompeu, e o Akaza era do mal, mas acabou se redimindo, onde não há apenas uma luta, mas sim um conflito de ideais de certo modo. E então o Akaza diz para o Kokushibo que ele irá pagar por todas as vidas que roubou e que hoje ele e o Muzan irão cair. E então o Akaza ativa sua bússola e entra em pose de combate com suas manoplas Nichirin em mãos, e o Kokushibo saca sua espada e aumenta ela em tamanho máximo e ambos se preparam para a batalha. A luta entre Kokushibo e Akaza começa sendo uma luta muito frenética com choques de armas e Gekijutsus, destruindo todo o local com explosões e cortes por todos os lados. A luta entre os dois parece bem acirrada, sem parecer que um é superior ao outro, quando em realidade o Kokushibo ainda é um pouco mais forte que o Akaza, mesmo a diferença de poder já não sendo tão grande. Porém, o Akaza consegue lidar bem com o Kokushibo por ter treinado para enfrentar ele, já conseguindo lidar com as técnicas do Kokushibo e já sabendo lidar praticamente 100% com o Mu transparente do Kokushibo. Mas apesar disso, nesse ritmo, o Akaza não venceria o Kokushibo. Mas é então que nesse momento a sala é destruída e então chega o Tanjiro e Rengoku para ajudar o Akaza, pois o Akaza não é arrogante e já havia combinado com os dois para eles o ajudarem para poder derrotar o Kokushibo. Então a luta chega no seu clímax, com os três lutando juntos contra o Kokushibo, onde o Tanjiro, usando um mundo transparente, consegue desviar dos ataques do Kokushibo e o Akaza consegue bloquear muitos ataques do Kokushibo usando sua respiração com Gekijutsu. E graças à ajuda dos dois, o Rengoku consegue lidar bem com os ataques do Kokushibo. E então os três se coordenam bem para poder atacar o Kokushibo. E então os três atacam o Kokushibo ao mesmo tempo e o Kokushibo usa a forma mais poderosa da respiração da lua, porém o Akaza, indo na frente, consegue lidar com os ataques do Kokushibo. E então o Tanjiro, com o mundo transparente, consegue ludibriar a visão do Kokushibo e acerta ele em cheio. E aproveitando essa distração, o Akaza acerta um golpe em cheio no Kokushibo, o ferindo bastante e o segura para o imobilizar. Aproveitando essa brecha, o Tanjiro e Rengoku atacam o Kokushibo ao mesmo tempo. E apesar das dificuldades, eles conseguem cortar o pescoço do Kokushibo. Porém, o Kokushibo se recusa a perder e começa a regenerar uma nova cabeça. Porém, o Akaza não vai deixar ficar assim. E então, usando um mexique com toda a sua força, o Akaza acerta o Kokushibo, destruindo seu corpo quase completamente. Mas ainda não acabou. Então, o Akaza e Goku e Tanjiro destroem o restante do corpo do Kokushibo, assim pondo um fim na vida do Lua Superior mais forte. Já em outro lado do Castelo Infinito, a Nakimi estaria enfrentando a Mitsuri, Obanai, Tomioka, Muichiro e Uzui, onde apesar da Nakimi não ter conseguido derrotar nenhum deles, eles também não conseguiram derrotar a Nakimi, apesar de estarem enfrentando ela por muito tempo, mas também não se feriram na luta. E então, depois de muito tempo na luta, o Yushiro aparece e fala seu plano de controlar a Nakimi, então eles distraem a Nakimi, e assim o Yushiro consegue controlar a Nakimi, e controlando a Nakimi, ele joga todo mundo do Castelo Infinito para a superfície, onde o Muzan sai dos escombros já em sua forma final, furioso, pois ele não conseguiu decompor totalmente a droga da Tamayo, e assim ele vai ter que lutar mais cedo do que ele esperava. Então a batalha final contra o Muzan começa. Já na batalha final contra o Muzan, estão presentes todos os Hashiras, mais Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, Kanao e Genya, além, obviamente, do Akaza, onde apenas 4 desses possuem a marca, mas ainda assim o resto está muito mais forte devido aos treinos com o Akaza, então eles conseguem lutar bem nessa batalha, onde o Akaza é o que fica mais na linha de frente, contendo os ataques do Muzan, usando sua respiração com Kikijutsu, enquanto os outros que possuem marca o ajudam nessa luta, onde o Muzan é forçado a lutar muito mais a sério do que no original, por estar enfrentando 15 combatentes, até mesmo tendo que usar sua onda de choque mais vezes, onde depois de um tempo de luta, a maioria acaba sendo derrotado, mas não morto, sobrando apenas o Akaza, que luta com o Muzan, e então o Tanjiro, se recuperando do veneno do Muzan, volta para a luta e o Tanjiro e a Akaza juntos enfrentam o Muzan. Já aproveitando que o Muzan estava enfraquecido, já que esse Muzan está ainda mais nerfado, devido a que o Akaza deu seu sangue para Tamayo poder estudar, então o Genya aproveita esse momento e usa seu Kekijutsu paralisando o Muzan e sugando seu sangue e o impedindo de usar suas técnicas. E então o Tanjiro e a Akaza atacam juntos ao mesmo tempo,
com o Tanjiro usando a 13ª forma e o Akaza usando uma variação do Ojin Hanzankou. Dessa forma, os dois atacando juntos conseguem vencer o Muzan e acabam o derrotando, destruindo todos os seus órgãos internos e assim vencendo a batalha, pondo um fim na vida do Rei dos Onis. Com a derrota do Muzan, o Tanjiro acaba não se transformando em um Oni e o único Hashira que acaba morrendo é o Gyomei devido à marca do caçador, mas todos os outros Hashiras sobrevivem e os caçadores de Onis acabam sendo dissolvidos. Dessa forma, o Obanai se casa com a Mitsuri, o Rengoku volta a viver com seu pai e seu irmão, a Shinobi e a Kanao voltam para a Mansão Borboleta e futuramente a Shinobi e o Tomioka se casam, o Muichiro vai morar junto com o Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Nezuko, e o Sanemi vai viver junto com o Genya. E assim todos têm um final feliz e vivem em paz pelo resto de suas vidas. E já que a maioria não despertou a marca do caçador, eles podem viver vidas largas e felizes. Quanto ao Akaza, tem dois destinos possíveis para ele. A primeira seria tomar a cura para Onis e então viver com o Tanjiro e os outros até morrer como um humano, ou o Akaza, sentindo que já está satisfeito, que fez o suficiente em sua vida, ele se jogaria no sol, assim morrendo, e então se encontraria com a Koyuki e o Keizo no pós-vida se juntando a eles. Então é assim que chega o fim dessa história.